Um assador não é um cozinheiro. Um cozinheiro é um assador. O repertório morre ali. Eu diria que vamos ficar bravos, a gente foi quase colonizado, por exemplo, pelo BBQ. Não são 6 pontos de carne. Não é selado mal passado ao ponto menos, ao ponto mais bem passado. Eu acho que são os 6, mais o ponto gaúcho. Que é completamente diferente disso. Um ponto, como é que se comunica com toda essa galera cheio de operação, cheio de evento? No dia seguinte me liga o diretor da Quara e disse assim: Marcos, nunca mais faça o que você fez. Nós te mandamos para a Europa para entender sobre produto. E você volta e cozinha num novo hotel, um Sofitel. Comporte-se como o produto que você tá. Nós vamos criar o primeiro território gastronômico do Brasil. Os Campos de Cima da Serra. Márcio Ávila diz assim: faz o ferro e fogo. E a gente fez num carnaval. Você tá louco fazer ferro e fogo aqui? Porque nada é mais difícil que assar para gaúcho. Todo gaúcho tem um pai, um avô, um tio, um primo ou ele que assa melhor do que você. Então a grande questão é essa: como é que profissionais de gastronomia como a gente, chefes, donos, líderes, estudantes, todo mundo que vive essa rotina, como é que a gente cresce de verdade na carreira se o que faz diferença ninguém ensinou? Liderança, gestão, comunicação, inteligência emocional, capacidade criativa e de inovar. É isso que separa quem fica parado de quem evolui. A ECOA é a comunidade que desenvolve essas habilidades. E esse podcast traz histórias de quem já passou pelo fogo e aprendeu na prática. O sucesso deixa rastros. E a gente faz essas histórias ecoarem. Esse episódio é apresentado por System Vac, seladora vácuo profissional para quem leva a cozinha a sério. Eu sou a Thalita Koller. Eu sou o Ricardo Dornelles. Isso é o ECOA Podcast. Começando mais um episódio direto aqui do Congresso Raízes, e hoje a gente está recebendo aqui Marcos Live, o Homem do Fogo, na nossa mesa aqui. A cara dele, não, é sim. Uma honra te receber aqui, Marcos. Muito obrigada por ter topado o nosso convite aqui. A gente da ECOA fica muito feliz. E aí a gente quer conversar aqui, já introduzir um pouco o assunto, ele já me fez não com a cabeça, mas a gente quer saber se é possível inovar dentro de algo tão tradicional como fogo de chão, churrasco, tradição gaúcha. Conta um pouquinho pra gente, assim, como a gente pode manter a tradição viva sem perder esse público novo que está chegando. Primeiro, estou extremamente feliz de estar aqui, de estar no Raízes, mas de estar falando com a ECOA. Se você não se inscreveu nos cursos, não segue a ECOA, tu não vai aprender sobre a gastronomia do amanhã. Olha aí, publicidade. Ninguém falou de IA antes de vocês. Por exemplo. Sim. Tá? Ninguém. Vocês estão num outro patamar. Né? E tu sabe que agora eu fiquei... Eu até falei isso na palestra ontem, mas o Eneco Atia, semana passada ele lançou o primeiro livro de IA na gastronomia. Eu falei, cara, perdemos uma oportunidade. Porque a gente fala de IA já antes desse cara, né? Mas enfim, não perdeu a oportunidade. Eu acho que não perdeu a oportunidade. Muitas vezes a gente precisa de referência ou de afirmar aquilo que a gente acredita. Quando alguém faz um livro, tu pode fazer o próximo. E tu tá dizendo que tu tá no caminho. Perfeito. Isso eu acho que é o grande ganho. E pegando esse gancho, o que tu acha, assim, porque tu acabou de falar um negócio incrível, assim. Cara, a cultura do churrasco no Rio Grande do Sul, ela é... Vamos poder falar muito mais do que centenária. A gente comercializa isso, não sei, eu faço 100 e poucos anos que existem churrascarias. Mas como é que foi pra ti essa parte realmente que a Thalita perguntou, assim, da tradição com a inovação? Porque hoje eu sou super fã, enfim, a gente é amigo também, mas no A Ferro e Fogo tu vê um público novo, tu vê uma gurizada, tu vê... Na verdade, tu vê os dois públicos, né? Então, os novos tradicionalistas, vamos dizer assim, que são mais modernos, etc. Mas tu vê também essa galera da tradição, assim. Como é que tu conseguiu cruzar isso? Como é que funcionou? Enfim. Eu acho que tem... Vamos por parte, né? Eu não acho que eu sou o cara do fogo, eu continuo sendo o guri do X. Porque eu comecei aos 10 anos fazendo X. Quando eu vou fazer hotelaria, isso é muito rápido. Eu tinha que apresentar no curso de hotelaria com o Geraldo Castelli, que era o grande cara de hospitalidade. Eu tinha que apresentar parte do TCC num restaurante. Só que eu nasci em São Chico, eu andava de bombacha e bota. O máximo que eu tinha de referência de gastronomia era a churrascaria do CTG. Uma vez fui numa galeteria. Então, meus colegas estavam fazendo restaurantes franceses, italianos, espanhóis, nos Alpes, embaixo d'água, e eu olhava para aquilo tudo e dizia, meu Deus, tô ferrado. Onde eu moro não tem isso. Onde eu moro, eu era
o mais jovem, com 17 anos ali. E eu pedi para o reitor se eu podia fazer o trabalho sozinho. E em 91, eu fiz um restaurante de boia campeira, que era a cozinha dos Campos de Cima da Serra. Só que eu fiz a cozinha que eu conhecia daquelas senhoras que cozinhavam nas fazendas, dos eventos chamado Recoluta da Boia Campeira. E eu dei sorte que o meu dia de apresentar era uma segunda e o evento foi no sábado. Aí eu levei a amostra das comidas, um amigo em VHS fez o vídeo, o uniforme da minha brigada... VHS. VHS. O uniforme da minha brigada era dos garçons, eram as roupas que eu usava para dançar na invernada do CTG, que eu dançava. Que legal. Eu ganhei mais Legal. dinheiro em São Paulo dançando do que Do que trabalhando no trabalhando. início. Sério? É, sapateado fui Caraca, profissional. Que legal. Aí- olha só. Arrisca alguma coisa hoje ainda Não, não? se eu mais. arriscar alguma coisa, cai o pau. Aí eu fui para São Paulo, eu começo a trabalhar gastronomia. E aí eu tirei nota máxima no projeto. E hoje eu tenho certeza que eu não tirei nota máxima porque eu era bom. É porque nenhum daqueles professores sabia do que eu estava falando. Porque só existia o restaurante de cozinha internacional. Uhum. E aí eles erravam. Um chefe escrevia Piselli no cardápio, o professor perguntava o que era, ele não sabia que era ervilha em italiano. Ele fazia um cocovan e escrevia errado e a receita fazia errado. Então eu estava dentro do meu mundo. Então todo mundo diz assim, pensa fora da caixa. E eu pensei nas minhas referências. O tempo passou, eu fui trabalhar no Grupo Accor, que eu digo que foi a minha segunda faculdade, porque ele me organizou a vida. Grupo Accor é o do Novotel, Merco. Sofitel, Merco, eu trabalhei todos os produtos deles. E Uau. aí, eles me ensinaram, foi a segunda universidade, porque eu comecei numa coisa que nem um curso de gastronomia nos dá hoje, Uhum. estoque. Eu fui estoquista, eu fui comprador, eu primeiro estoquei. Então, quando eu estocava, eu comecei a conhecer os produtos. Uhum. Sim. Aí eu virei comprador, porque eu já sabia quais eram os produtos. De comprador, eu fui para chefe de custos de ficha técnica de alimentos e bebidas. Então, o ingrediente que eu estoquei, que eu comprava, agora eu fazia a ficha técnica, a receita e valorizava. Quando eles me mandaram para a cozinha, já estava aqui a receita. Entendimento completo já. Mas só que não era uma coisa, era natural que aquilo acontecesse. E aí na cozinha eu fiz todas as áreas. Mas na panela primeiro, eu tive primeiro um chefe chileno incrível. Aí, dentro da cozinha, eles me passavam por setores. Outra coisa que ninguém dá hoje num curso de gastronomia é gestão de câmara fria, Uhum. gestão de geladeira. O cara me botava às 7 da manhã na geladeira e dizia assim, me dá o buffet do almoço para 300 no lugar de manjê e na sobremesa. Com o tempo eu aprendi, eu já entrava um dia antes e já fazia o planejamento. Hoje a gente não tem isso. E aí eu fiz tudo isso, aí eles me mandaram pro salão, você só ia pro salão, era a época que o cozinheiro virava o maître. Eles me mandaram pro salão porque eu chegava na frente do cliente e eu dizia assim, primeiro eu fui pro bar, aprendi tudo sobre bar. Quando eu cheguei na frente do cliente, eu dizia para ele, eu queria um filé Metrotel, o filé é assim, assim, assim. O drink é assim, porque eu vivia aquilo. Quando eu saio, a Cor me mandou para fora, eu estudei produto, eu estudei Fórmula 1, Ibis, Sofitel, Mercury, todos. Quando eu voltei pro Brasil com 23 anos, cara, eu achava que eu estava voando. Uhum. E aí a Cor faz um almoço num Novotel, e eu tinha recebido o material, porque tem um Sofitel do lado, e eu cozinhei como um Sofitel no Novotel. Uhum. Os diretores olhavam alucinados porque eu estava fazendo. Uau. E eu disse, agora eu vou pro Sofitel, vou ser o cara. Me ligaram. No dia seguinte me liga o diretor da Cor e disse assim, Marcos, nunca mais faça o que você fez. Nós te mandamos para a Europa para entender sobre produto. E você volta e cozinha no Novotel um Sofitel. Comporte-se como o produto que você tá. Uhum. E aquilo, no primeiro momento, eu fiquei indignado, cara. Mas no segundo momento, eu entendi que eu tenho que pensar o produto. Uhum. Nisso, o Red Hunter me leva para casa de shows e eu começo a trabalhar com banquete de grande volume. Só que eu nunca assinei o buffet. Só pra ter uma ideia, quantas pessoas trabalhavam contigo ali? Numa casa de show, dependendo, 500. Nossa. Nossa. Porque às vezes cheguei a 4, eu operava 4 casas de shows. Uau. Então, No final. desde o início, tu tá nessa correria de... Sim, e foram 20 anos aí. Só que o que aconteceu que foi incrível? A casa de show me ensinou sobre a criatividade, porque a decisão não era pelo buffet, era pelo evento. Uhum. E o evento, então o cara vinha um lançamento de Monet, estava trazendo Monet para o Brasil, os arcos. Então eu tinha que fazer na Pinacoteca. Então eu cozinhei Monet do dia que ele nasceu ao dia que ele morreu. Uau. E eu usei Incrível. toda a construção
do barro até o bronze, até o gesso, até o bronze. E aí eu cozinhei tudo na época que era a Carême, que era o chefe da época. Que legal. Então isso me deu uma percepção de que fazer evento, né, a assinatura não era minha, ela era sempre do evento. Do evento. Do evento. Eu não podia, legal. eu tinha que me adaptar ao evento. Isso me tornou forte naquele segmento. E aí eu aprendi, e junto com o show, nada é igual ao show. E de novo, parece que a Core me preparou para o produto. Quando você define o artista de um show, você define um nicho de mercado. Nada como a música diz o nicho. E aí eu tinha que cozinhar pro nicho. Entendi. Então, Tá comunicando pro nicho, se eu trazia ainda mais com isso, porque muda totalmente o público. Totalmente. Eles estão lá pra ver aquilo. E aí, então, se eu fazia Charles Aznavour, França, cadeira de roda, andador, velhinho, era um tipo de comida. Se eu tava fazendo um show gospel, era outro. Se eu tava fazendo samba, era botequim. Então eu tinha que... Isso foi dando uma percepção. E o palco, desde essa época, ele sempre para mim foi o palco é um gerador de conteúdo. E esse gerador de conteúdo aí me levou a fazer o Veríssimo, que era ligado à cultura, porque o elemento era boa comida, boa bebida, bom serviço, bom atendimento, boa arquitetura em São Paulo era mínimo, mas eu estava trazendo conteúdo para dentro do bar, que era a cultura, que era o Luiz Fernando Veríssimo. E era verdade, era história. Era verdade, e era real, né? Eu nasci velho. Sabe um bar de 100 anos? Eu nasci porque eu tinha a história do Veríssimo para contar. Entendi. Que legal. Aí, quando surge o Quintana, eu já tinha autorização do Quintana, mas eu não ia fazer sul. Porque eu, sendo do sul, achava a nossa cozinha muito pobre. Porque todo mundo olha para a cozinha do sul e diz o quê? Churrasco. E aí, junto com uma professora incrível do Senac, Fátima Freitas. Ninguém fala desse nome, mas passou de Mara Salles na mão dela, a todos dessa cozinha brasileira passaram na mão na consultoria dela. Tá? Isso é São Paulo. São Paulo. Fátima está com 70 e poucos anos hoje. E ela visitou, ela viveu os biomas, ela viveu as regiões. E aí com isso eu falei para ela, ela disse assim, mas guri, por que tu não faz a tua terra? Eu disse, é pobre. Ela disse assim, te dedica a pesquisar um pouquinho. Aí só no Paraná eu fiquei 6 meses de pesquisa. E aí eu lancei o Quintana como a cozinha do Sul. Eu brincava com o Rodrigo Oliveira que eu ia fazer o Mocotó do Sul. Ah, legal. Que legal. Né? Tanto que o Quintana, ele cozinha 30 etnias. 30 etnias. É o que forma Sim. a nossa história. Entendi. Só que aí, se eu fizesse um Quintana em Porto Alegre, eu iria à falência. Porque o gaúcho não sai de casa para comer arroz de carreteiro. Mas ele come em casa, mas se ele está fora do estado dele, ele vai por saudade. E o outro consumidor vai por curiosidade. O garçom mais improdutivo do mundo era o do Quintana. Porque ele não podia vender um matambre. Ele tinha que dizer assim, esse é um mata-hambre, é a primeira carne que o tropeiro abate, que vai para o Alatrempe, chama mata-hambre, mata-fome, vai ser servido com uma chatasca, que é uma farofa que está nas missões. Então ele contava a história. Aí o cliente voltava daqui 15 dias, chamava o garçom de novo. Vem cá, me conta como é esse prato. Que legal. Então, E é pela história, né? Pela Pelo história, contexto pelo ali. contexto, Isso. pela verdade. Isso. Aí, e eu não fazia fogo. Eu não queria ser caricato do fogo. Só que aí veio o incômodo. Em 2013 para 2014, estava bombando a união da cozinha pernambucana. Os chefes pernambucanos estavam juntos, grudados. E a nossa história... Que ano isso? 2013 para 2014. Tá. E nós não estávamos, o Sul não estava nessa evidência. Aí, quando eu abro o Quintana, eu virei como um porta-voz da Cozinha do Sul, Sim. mas eu virei um porta-voz, não que eu pensei nisso. Se eu quisesse fazer, Ricardo, se eu quisesse fazer, Thalita, nos próximos anos, cardápios zerados, todo ano, eu comecei a ter informação de todo mundo. Aí entrou o quê? O Alex Atala faz o projeto dos biomas no Mercado Público de Pinheiros e me convida para ser o curador do Pampa. Do Instituto Atá? Exato, do Pampa. Foi incrível. Uau. Porque aí foi uma outra loucura, que eu tinha que falar com o pequeno produtor, eu tinha que viver com ele, eu tinha que entender ele. É um caos. Isso é um capítulo à parte. Não é tão simples. Porque um pequeno produtor, tu fala com ele ou ao amanhecer ou ao anoitecer. Sim. E ele não... E se tu dizer assim, eu só quero 100 quilos de queijo. Não, ele vai te contar o dia, como é, a vaca que adoeceu. E se tu não dá atenção, é a vida dele. Aí
É. Chegou 2014, eu vou para Embrapa, clima temperado em Pelotas, e descubro um mundo que era Rosalia, a maior guardiã de sementes que o Brasil tem. Uhum, Guardiã de sementes. uhum. Então vamos falar, o tortéia, a abóbora cabotiá, tá? Sabia que existe uma abóbora que chama, o tortéi, Tá. sabia que tem uma abóbora que chama abóbora tortéi? Que o verdadeiro é feito com abóbora tortéi. Tortei. Olha E aí só. alguém, lá no Paraná, uma senhorinha mandou a semente pra ela. Tu Bah. cheirava abóbora, cara. Você cheirava tortéia. Que loucura. Olha que cara. louco Loucura. isso, né? Aí tu descobre que tem 400 milhos, tem 600 abóboras, tem não sei... E eles me mandam, eu numa reunião com eles, eles me falam da Embrapa Agropecuária, que é de Bagé. Uhum. E que tinha um assador que fazia um cordeiro totalmente desossado. Ah, eu lembro dessa história. E aí eu fui bater nele. E aí eu bati na Ellen, que é a maior, para mim, a maior referência em carne de pesquisa no Rio Grande do Sul é uma mulher. Cara, ela é incrível. Ela é Tá. incrível. Legal. Ela é absurdo, é uma professora doutora incrível. Aí, e ela estava fazendo o trabalho das ovelhas velhas, fazendo ramon de cordeiro, fazendo com a paloma, enfim. E eu juntei ali, eu olhei para tudo aquilo e eu ia levar para o palco do Tendências uma aula sobre o cordeiro. Aí eu juntei ela, juntei o Bolinha, Ah, eu lembro dessa aula. juntei o Sebastião, que era o campeiro. No Dani- Senac Porto Alegre, não foi? Não. Ah, no não, Mesa em São no Paulo. Mesa em Tá, São Paulo. certo, Dani tá. Castelli e a Vera, que era das cooperativas de lã. Então eu falei da cadeia produtiva. E a gente abateu o cordeiro no palco. Uhum. Carnou no palco. Mas a gente fazia cenas. Ficamos sabendo pelo bastidores que foi no estacionamento. Não, foi ali atrás. Ah. A gente só sangrou atrás. E Mas aí a foi gente não pro palco mostrou lá. a morte. Sim, a gente sim, tinha que sim. mostrar a força. Uhum. E aí eu disse, bom, agora chegou a hora. E Aí quantas cadeias que se Sustentam sustentam de... Porque o cara acha que, tá, Daquele bateu, produto. É. vai É. pra carne, vai pro restaurante. Não, e até é assim. tornar isso mais visível, Visi- tangível para os Exatamente. profissionais, que na verdade nem todo Exatamente. mundo Carne tem não contato dá com em isso, árvore, né? né? E aí eu falei de A Ferro e Fogo e convidei 20 chefes gaúchos Esse foi para histórico. irem para lá. E aí todos foram. E muitos até que, desculpa, né? É uma babaquice, eu não gosto Uhum. do outro. Sozinho ninguém vai. E todos foram cozinhar a ferro e fogo. O Belório e o Pesali fazendo menarrosto, o Bolinho, Arica, Vico, Chambeck, não sei Clarice, se estava. Chambeck, Christensen. Meu, Uhum. estavam todos lá. Uhum. E foi assim, foi muito um legal. divisor de águas. Só que ali, o A Ferro e Fogo, que era cozinhar a Ferro e Fogo, era uma aula, ele não era um produto. Só que estava explodindo na época o Chef's Table do Malman Do Malman. e estava começando a churrascada. Uhum. Então estava começando um novo movimento de fogo. E tu E- viu, ó, tem mercado, tem não, gente, tem... não vi nada. Não foi assim. Nada, não vi Isso eu nada. ia te perguntar, Pra mim era uma inclusive. aula. Quando foi esse momento Não. que voltou a Não, explodir, e assim? voltou, e começou a ser produto, esse é o ponto. É. Aí, Porque é uma coisa em São Paulo, que nem tu tá comentando, mas como é que tu trouxe isso pra lá, né? lá em São Paulo eu não fiz quase nada no início. Eu fiz um Uhum. casamento outro de um amigo. Mas tinha o Quintana, tinha Não, o mas eu não Veríssimo. fazia isso Tá. lá. Eu achava que não era produto. Entendi, tá? entendi. Aí, quando a vida me dá o Rampel, né, que eu digo que é um presente, que eu faço a troca de um hotel pelo outro, troca, e eu ganho a natureza, Márcio Ávila diz assim, faz o A Ferro e Fogo, e a gente fez num carnaval. Eu disse, tá louco fazer Ferro e Fogo aqui? Porque nada é mais difícil que assar para gaúcho. Todo gaúcho tem um pai, um avô, um tio, um Sim. primo ou ele que assa melhor do que você, Sempre. sabe? É o especialista naquilo. E aí a gente fez, e foi um sucesso. A gente tava ontem com o Emerson aqui, sabe, do Nadon, que faz eventos Sim. e tal, ele falou, cara, fui assar, fazer um churrasco e tal, tinha uns 3, 4 gaúchos, eu falei, cara, é um saco fazer churrasco pra gaúcho. né? E até pra nós, assim, cara, sabe assar, sempre vai ter um que vai falar que o dele é melhor, sempre. E aí, todos os convidados. E aí, quando eu começo lá no Ramp, eu disse o seguinte: faz uma vez por mês. Eu disse: não, se eu fizer uma vez por mês, as pessoas vão se programar, elas mudam a agenda e não vêm. Então, todo domingo eu vou fazer. E a gente começou todo domingo. A gente começou a fazer. E eu comecei a levar os amigos do Brasil, os chefes. Foi indo. Aí chegou Não, mas isso já no Rampel. no Ramp, isso é 17. Mas pra como 18. é que tu chegou no Rampel? Calma. Tá. O Ramp eu cheguei porque o projeto de hotelaria que eu tinha feito com meu pai, que era um hotel na cidade, que é incrível,
a gente começou do zero, mas ele não falava, ele estava na entrada da cidade, ele não falava com um momento de vida meu, que estava caminhando. Olha que louco, eram quase 30 anos para eu voltar para casa, para cozinha campeira. Uhum. Olha Se tu só. fosse olhar, né? Que Uhum. foi o teu primeiro projeto lá na Exato. faculdade, né? De Parece louco, a finalização. gente não olha para dentro, a gente quer olhar Uhum. para fora, Uhum. tá? Uhum. Aí, quando eu começo isso, e aí vem o Rampel, que eu faço essa troca, eu ia vender o hotel e aí eu descobri que o Rampel estava à venda e era natureza, eu queria a natureza, que é uma coisa que na vida nunca mais eu vou ter. Uhum. E aí eu tenho hoje 6 cachoeiras, 50 hectares de preservação, e eu tenho um mundo de Incrível. oportunidades que se eu tivesse dinheiro só faria merda. Como não tem, tu Uhum. tem que pensar conectado. E aí, o A Ferro e Fogo, ele começou a acontecer. No primeiro ano, no segundo, a gente estava muito sozinho. Só que começaram a imitar o projeto, e aquilo foi me incomodando. Porque as pessoas estavam assando, pendurando, sem técnica. E desculpa, Ricardinho, um assador não é um cozinheiro. Um cozinheiro é um assador. O repertório morre ali. Desculpa, os caras vão ficar bravos, mas Não, a gente aprende muito com eles, mas esse é um ponto que tu tocou uma vez E que eu- eu me clareou muito. porque assar é uma técnica de cocção numa cozinha profissional. É só mais uma. É só mais uma. Uhum. Ela não é, né? E aí começou a vir todo tipo de técnica, né? E nós fomos, eu diria que a gente, vamos ficar bravos, a gente foi quase colonizado, por exemplo, pelo BBQ. É. A gente absorveu toda a técnica deles, a gente absorveu todos os pontos de Pit carne. smoke, A gente né? absorveu tudo de todo mundo, mas não disse assim, para aí, nós temos um estilo, não é Então, que o peraí, nosso é o melhor. Vamos olhar pra Nossa, nossa. Isso, vamos olhar O pra Bolinho nossa um dia ficou técnica. bravo comigo, porque eu disse que não são 6 pontos de carne. Não é selado mal passado ao ponto menos, ao ponto mais bem passado. Eu acho que são os 6, mais o ponto gaúcho, Uhum. que é completamente diferente disso. E aí entra em memória afetiva e tal. Aí eu percebi que eu tinha que, como eu virei turismo de destino gastronômico, se eu não mudar as coisas, as pessoas não voltam. E aí eu comecei, a churrascada me deu a chance e eu desenhei a primeira coleção, que é o Carrossel. O que é coleção? Eu, Coleção do quê? todo ano eu lanço uma coleção de fogo nova. Ah. Eu mudo tudo no assar. E aí eu comecei com o Carrossel. E eu não faço um equipamento para assar um tipo. E o Eu faço carrossel, equipamento de fogo. e o carrossel é o que pra galera que não viu O ainda? Carrossel, ele surgiu em 2019, ele tem 6 metros de diâmetro, a gente assa, grelha, cozinha e defuma no mesmo É equipamento. um equipamento. vai então, literalmente- certo? Não, só que ele tem, Ah, é assim. é, tá. exato. Só que você tem o quê? Uma instalação. Uhum. O uso da cor, o uso do... Aquilo tem um sentido, que é pensado. Uhum. E aí você aprende o uso do calor com o equipamento. Aí do Carrossel, eu já tinha feito arco, eu já tinha criado, arquivo. Cara, fiz o arquivo como arquivo de pasta Z e tal. Isso foi genial. Isso Né? foi genial. Aí, mas sempre olhando para o fogo. Então, eu não acho que o que representa o gaúcho é o churrasco. Uhum. O que representa o gaúcho é o fogo. É o fogo num galpão, aquecendo, mateando, fazendo uma Esquentando comida a no água. fogão a lenha, Sim. até chegar o churrasco. Uhum. E aí, a chama crioula é o maior movimento que a gente poderia dizer do gaúcho. E aí, com isso, eu faço o Carrossel. Aí veio o Malman assar no Brasil, num Mesa Tendências, e o Malman manda o desenho das peças dele, e eu fiz as dele. E eu disse, peraí, mas se eu tô fazendo as dele, eu posso desenhar Posso as fazer minhas? as minhas? E aí eu criei os andaimes. Cara, eu passei em frente de uma obra, eu vi os andaimes, criei os andaimes. Isso aí é muito O legal. Carrossel, não, aqui é uma desgraça. Tu olha para esse tripé, já tem uma latrampe, sabe? Tu começa Uhum. aí o Carrossel, eu vi uma instalação num Tudo shopping. começa a virar Começa a projeto. virar projeto. Eu vi uma instalação num shopping, aquilo foi, cara, eu levei o serralheiro e a gente fez, cara. E as roldanas. Aí a coisa foi evoluindo. Aí quando eu faço, aí teve a pandemia. Quando eu faço as gaiolas na churrascada, porque aí eu elegi a churrascada para lançar a coleção. Eu lanço em São Paulo e trago pro Rampel. Uhum. É como se na moda ela lança antes, né? E aí Que vem um estralo de... vem o estalo. A moda lança antes. Aí eu lanço antes e trago pro Rampel. Aí eu fiz a primeira versão das gaiolas. E os gringos enlouqueceram na churrascada. Nossa. E se apaixonaram.
E o Tuff Stone diz assim, mas onde tu pensou isso? Isso é que eu acho que a gente sempre assou no fogo de chão. Quando a gente assou no fogo de chão, a gente fotografava a comida e o chão. A gente não elevou isso, e eu fiz o fogo flutuar. Levou pra cima. Cara, Aham. foi uma Isso piração. foi Mudou a e perspectiva. tu me explicando mudou a uma vez perspectiva, né? a lógica, né, que a gente seguia de fogo, porque o fogo a gente realmente só pegava um lado do calor, né, vamos dizer assim. E o solo leva, como Uhum. energia, ele leva embora Uhum, 50%. uhum. E o ar quente sobe. Aí tu entra em física, tá? Uhum. E aí a Cher, e desde o início eu ia com a Cher, que é gaúcha. Todo mundo de São Paulo queria que eu usasse as de lá. Eu disse, não, cara, eu tenho que valorizar o meu chão. Claro. E aí tem um parênteses. Um dia com a Ricosa, que para mim é o grande gênio das churrascarias no mundo, tal, talvez o cara o maior restauranteiro que a gente tem, ele disse assim, eu perguntei para ele, numa confraria nossa, o que tu tá achando dessa forma de assar, de todos esses estilos? Ele disse, Marcos, não me importa a forma que as pessoas comam carne, desde que elas continuem comendo carne. Cara, Perfeito, aquilo foi libertador para mim, perfeito. porque aí eu fiz a gaiola, aí no ano seguinte, a gaiola explodiu, o Tuff veio os australianos. Quem é o Tuff pra galera saber? O Tuff é o maior campeão da história de BBQ americano. Uau. Com detalhe, Nossa. olha como técnica é importante. Para mim, né, se tu me perguntasse quem são os 5 maiores assadores do mundo, Uhum. a minha relação começa, né? Ela tem em 5º lugar Malman. Uau. Tá? Mas o irmão do Malman é o grande cineasta. Lembra? Tá. Sim, Uhum. sim, claro. De montar o show. Cinema. Aí o quarto lugar para mim é o Darty King. Porque o que ele faz com a bisteca fiorentina e com hospitalidade é imbatível. Uhum. No terceiro lugar, né? No terceiro lugar é o Tuff. No segundo é o Etchebarri, que pegou tudo isso e envelopou. Agora, quem é o primeiro? Alain Passard. Alain Passard, cara. Nossa. Porque a gente não ia olhar para ele, mas ele usa o fogo de uma maneira tão elegante, como se aquilo fosse um balé, como aquilo fosse um maestro regendo. Se a gente não olhar para isso, a gente vai ficar ogro, barbudo e sujo. Uhum. E ele Sim, levou sim. para um outro patamar o uso do fogo. Então, assim, mas isso é a minha lista. Só que se tu pegar todos os 4 que estão abaixo, todos têm base de cozinha francesa. Francesa. Os 4 que estão abaixo dele. Né? Então eu olho, eu não posso olhar só para o assador. Aí quando a gente faz o giroscópio, que eu me baseei no físico francês, O giroscópio aquele eu fiz o pêndulo e o giroscópio de Foucault. Uhum. Ai, que incrível. Quando eu fiz, eu disse para a Cher, isso vai virar produto. Eles disseram não. Na churrascada, quando a gente fez, abre antes para uns convidados, o CEO da Fogo de Chão disse assim, vou levar para os Estados Unidos. Hoje está em 60 países a peça. Nossa 60 senhora, países. nossa. Só que ele usa técnica ancestral. Uhum. Porque o índio, quando a gente teve a chegada do jesuíta com o boi no Rio Grande do Sul, Uhum. o índio foi o primeiro a comer. Ele assava longe do fogo porque ele não tinha conhecimento do sal. Só que o suco da carne hidratava. O giro é o mesmo processo. Entendi. A gente assa sem sal, porque na hora de girar ele hidrata. E não tudo- sai água dela, né? Não sai. Então, a gente foi aprendendo. Genial. Só que hoje eu tenho o privilégio de ter uma empresa que está em 90 países, de parceiro. Não tem negócio Cher. entre nós. Uhum. Só que o que acontece? Ele tem feedback do mundo de quem assa. Uhum. Entendeu? Eu tenho o laboratório nesse sentido. Aí a gente fez ano passado, nos 10 anos de churrascada, o que marcou, e a gente fez a segunda versão das gaiolas, que é surreal. Uma piração. Piração. E aí, E as gaiolas, como é que é? as gaiolas, o calor, ela tá flutuando Tá, a 3 metros de Pendurado. altura, pendurado, cestos independentes de proteína e de fogo, tá. ar quente subindo, economia total, extremamente sustentável e de emissão, mas ela foi dando as referências. É claro que o gaúcho muitas vezes não entende, Uhum. mas quando ele entende que a gente continua fazendo assado, porque a gente está dizendo o seguinte, né? O churrasco é nosso. Uhum.
o termo churrasco é basco. Uau, não sabia? É Olha só. basco. A gente não pesquisa. Ele é basco. E ele tá no idioma lá de Donostia, que tem um termo lá, que tudo tem TX, vem de lá, que é o queimar, né? É do queimado e do assado. Então Ah. a gente está dizendo que a gente não é dono do termo. Aí a gente diz assim, churrasco é no espeto. Sim, se a gente pegar as espetadas das ilhas portuguesas. Sim. Se a gente entrar pelo Uruguai e Argentina, era as trempes, que é a parrija, Que é a primeira parrija, parrija. Sim. Juntava 3 É, pedaços de exato. coisa, botava Bota- uma, é, Ah, então, um tripé mesmo, né? então, que nem falou. a hora que você pesquisa, hoje, o que os turcos fazem, e eles assam pertinho do fogo, a gente assa longe porque nossas peças de carne eram maiores, Eram maiores. o nosso frio, E tudo não era o muda. calor que a gente coloca hoje, né? Era, Exato. era se Ex- quase um moquinho, assim, da vida. Exatamente. É. E aí vem de entender técnica, né? Porque assim, alguém faz um salmão nórdico e esquece que aquela técnica é usada naquele país com aquele clima, Uhum. exato. E com aquele Com produto, aquele né? com aquele produto, produto. Uhum. Então tu vem e reproduz isso, o cara tá com calor aqui, menos 15 em volta, né? E aí ele vem fazer isso na beira da praia com 40 graus em E volta. com vento de 100 km por hora. É completamente diferente. É. Mas se fosse falar ali, cara, no ramp eu acho incrível. Uma das coisas que eu acho mais legais, assim, é que tu consegue contar, fazer esse storytelling, né? Fazer essa experiência incrível, assim. O cara tá caminhando, pra quem não conhece o ramp, eu tenho que conhecer, enfim, sou super fã. E o cara tá caminhando na trilha pra cachoeira. Não, ó, pessoal, recebi aqui vocês e tal, entra por aqui. Vocês têm que ir por esse caminho. Daí o cara vai pela trilha da cachoeira, chega lá, tem um cara servindo um espumante dentro do mato. Aí chega na cachoeira, tem a Irani fazendo uma salada com as punks. Cara, já começa ali, muda totalmente o clima Ó, tá, vocês estão ambientando, vocês estão, né, chegando, sei lá, da Entrando na cidade, no meu experiência. caso ali, cara, tá ambientando, tá respirando aquele Incrível. ar, tá, sabe, não chega direto. E aí depois tu chega lá e tá lá naquele lugar da churrascada com um show de jazz irado. Como é que isso, da onde que veio isso, assim, da onde é que tu tirou essa habilidade de conseguir criar essa experiência? Claro, tu falou um pouco ali da hotelaria, que tu fazia o show, tu fazia o cardápio para aquele evento, né? Quem assinava o cardápio era o evento, né? Então tu sempre teve esse lance de transformar assim, mas... E aí tu chega no Rampel, cara, eu sou o dono do show agora, né, em teoria. Da onde é que tu acha que veio isso, assim? Tu é um cara super inventivo, tá sempre inventando coisa nova. Várias vezes eu vejo ali, aparece no Instagram, né? Live criou não sei o que lá, não sei o que lá. Ah, começou a seguir. Eu olho, é o Live, eu falei, cara, esse cara é louco, tá com 10 negócios já, todos diferentes. Na verdade, tem duas coisas, assim. A gente, desculpa dizer isso, Ricardo, o pessoal tá pensando tanto na comida, sabe? E tá pensando de uma forma que é a vaidade do cozinheiro, sabe? Eu me incomodo, às vezes eu Sabe quero que pegar. na Eco a gente tem uma frase que é muito boa, que cozinhar é a parte mais fácil. É, A gente falou muito disso aqui, É, que a comida no prato não é mas- só a comida, é mas só toda que eu a acho que a gente experiência, perde, às vezes, o propósito e o objetivo das coisas. Uhum, Qual é o propósito do cozinheiro? Alimentar as pessoas. uhum, E como a avó da gente fazia, uhum. deixando as pessoas felizes. né? Isso. Como eu não tinha grana para reformar o Rampel, eu tive que adaptar o Rampel. Então um dia eu fiz uma foto na cachoeira, eu montei uma mesa, a gente andou 500 metros carregando tudo, montou, porque eu só queria uma foto da cachoeira. Aí as pessoas disseram assim, posso tomar café da manhã aí? Posso almoçar aí? Aí o salão do café da manhã virou lá na E aí cachoeira. vira um negócio, sabe? Cara, não, Que isso se aí- tem sol, Que a vai ter um pessoa quer, cliente, mas- mas não foi, sabe? As coisas aconteceram. O andando foi que era um gastronômades, que é tudo sentado. Tchê, e se a gente pensar em comportamento, que foi o que a casa de shows me ensinou, Uhum. é uma mesa de 100 lugares, que tu fala com quantas pessoas? Da frente, do lado, e Perfeito. todo o assunto gira em função do vinho e da comida. Fica chato, sabe? Fica chato, porque daí tu, não, tô aqui, aí tu tem que ter opinião sobre a comida. Sim. Tem uma que eu não quero ter opinião sobre nada, eu só quero Sim. comer e beber, e tu nem entende porque você foi feliz naquele lugar. Sim. Aí eu disse, eu Perfeito. faço o gastronômades, mas do meu jeito. E aí foi onde você foi, a gente foi Uhum. andando pela propriedade. E o álcool ia entrando, e eles iam repondo o espumante, Legal. e eles iam comendo. Quando eles chegaram no lago,
que tinha um mesão, se a gente servisse arroz, feijão e ovo frito, Já ia estar. já tava. Já, assim, E às 5 da tarde as pessoas nos abraçavam e a gente não entendia nada. E eles não entenderam o que aconteceu. A gente desarmou, os 100 conversavam, os 100 brindavam, eles não ficaram assim tensos naquela mesa cheia de talheres. Então, aquilo aconteceu. Então, quando eu faço um banheiro que ele é aberto para a mata, tá? É você e uma caixa de vidro no banheiro. E a privada é virada Isso para a é- mata. isso é do melhor banheiro do mundo, top Melhor 1. banheiro, sonho de Top todo 1 mundo. banheiro Porque- do mundo. banheiro. De novo, é pensando, eu estou no meio da natureza e eu vou enclausurar. Então, como não tinha grana, você vai usando os elementos. E esses elementos vão te dando, né? Uhum. Claro, que aí quando eu faço no Matre o festim, que virou um negócio que o Matre não entendia, que é andando. Quando você desenvolve o baile de máscaras, que as pessoas não sabem onde vai ser. Agora a gente fez o Viva la Vida, a Festa de los Muertos. A gente faz a Festa das Lanternas à noite, que é uma festa alemã que os gaúchos não resgataram. Agora eu vou fazer no 20 de novembro, Axé a Força da Natureza. Nós vamos cozinhar nas cachoeiras com as 6 iabás dos orixás. Uhum. E a gente vai cozinhar nas cachoeiras e vai montar a mesa no meio da mata. Só que o mais difícil eu tenho, que é a natureza, Que é o ambiente, sim. que é o ambiente. E que ele nunca, ele não tem limites, né? Uhum. Então, quando não é que a gente está inovando, a gente está girando em cima do que a gente tem. E quando a gente fala do fogo, eu não acho que o churrasco para o gaúcho e para os outros elementos, eu digo, tem assadores incrivelmente melhores do que a gente. Uhum. Eu só quero fazer uma entrega e que no domingo, às 5 da tarde, as pessoas entrem no carro, o filho coloca na cadeirinha, ele dorme e o cachorro está desmaiado. Eu atingi meu objetivo ali, né? E a gente tem um projeto tão louco que quando chove e o cliente vai, é o único evento no Brasil com seguro-chuva. Você tem 365 dias para voltar e ter a experiência que tu viu no Instagram na beira do lago com sol. Seguro legal. chuva. Genial isso. Genial. Genial. Porque o cliente, ele tem uma expectativa, ele viu aquele cenário. Com chuva é Ele foi por incrível, tá? aquilo, sim. Em chuva, naquela casa de 125 anos, tá lindo. Tá lindo. Mas ele atravessou o país, sabe? Eu não quero ser melhor do que ninguém. Só quero que um cliente, quando escolha o Rio Grande do Sul, eu estou falando de destino de turismo gastronômico, Uhum, uhum, ele nos escolha uhum. para ter uma experiência de Dessa, fogo. sim, de fogo. De fogo. Não é melhor, não é pior. Ela não é caricato, Uhum. sabe? A gente não tem assim, mas é melhor assar assim ou assar. Não, Uhum, todo ano a gente vai mudar. uhum, uhum. Espero conseguir pensar em coisas novas. Coisa Não, nova. isso aí com certeza. Acho que vai tá vir. pensando, já me falou um monte de coisa nova aqui. E na verdade você falou ali sobre que você não tá inovando, tá resgatando, né? Mas você tá fazendo muitas junções diferentes também. Você tá trazendo novas experiências. Isso é uma forma de inovação. Você não tá fazendo da forma que todo mundo faz. Você sempre tá trazendo uma forma, uma experiência diferente para o cliente. Aí você tá cativando um público que hoje a gente vê uma geração que acaba se desinteressando pela nossa cultura, pelas nossas tradições, pelos resgates dos ancestrais, como a avó fazia, já não tá mais preocupada em saber como a mãe cozinha, nem muitas mães hoje da nossa geração, ou pessoas, ou pais, que costumam cozinhar e reproduzir o que os nossos antepassados faziam. A gente tem uma memória de avós, uma memória mais antiga. Então a gente está resgatando isso e trazendo isso para o público novo. Isso que é interessante. Uhum. Eu acho que tem um desafio que é o seguinte: a gente tem que parar de jogar bola com os amigos. Uhum. E eu digo que uma festa, para ser incrível, ela tem que ser um zoológico, uma mistura de todo mundo. Uhum. Então, você começa a cozinhar com os amigos, quando vê você tem uma geração de cozinheiros da tua idade. Não. A gente tem que ter uma senhorinha. Eu tenho a tia Nega, é analfabeta de pai e mãe, tá? Uhum. 74 anos de idade. Ela vai toda sexta, sábado, domingo cozinhar comigo. Que Ela legal. ensina o cozinheiro novo. Porque Nossa, assim, legal. tu aprende a fazer uma galinha, né? Vamos fazer uma galinha na panela, vamos brasear, vamos não sei o quê. Beleza. Aí eles fazem. Eu deixo ele fazer. Diz agora, vem cá, tia Nega, como é que você começa a galinha caipira? Com açúcar, né, seu Marcos? Aí eles olham assim, mas não tá Não tá naquele Não livro tá que eu no li, livro. não tá escrito. Pois é, agora ouve ela. Aí alguém vai fazer um curso e de volta dizendo, nossa, porque agora a gente lava as panelas com cinza, porque
biologicamente correta, aí eu chamo de tia nega. Tia nega, como que a senhora lavava a panela há 40 anos atrás? Com cinza, né, senhor? Agora, e aí é uma novidade. Entendeu? Ah, é uma novidade agora, acabei. A moda, a gente tem que aprender com a moda. A moda, ela é cíclica. A gastronomia só quer andar para frente. Aí eu digo o seguinte, coquetel de camarão era o hit dos buffets nos anos 80 e 90. A gente não precisa mais fazer com aquele molho golfe daquele jeito. Mas como seria o coquetel de camarão hoje para uma geração Sim. que não viu o coquetel de camarão, Isso, que não Essa provou aquele é prato? isso. A gente está sempre querendo ir lá na frente e talvez, e aí eles trazem a moda. Pô, as mulheres, quando vê volta a calça X, pô, a maior prova disso é que a pochete, que era brega, virou um hit. Aham. Virou um hit. Não, uma vez tu tava na firma lá e a gente ia fazer o Mesa Rio Grande do Sul e tu falou... Bom, enfim, uma coisa muito legal já que eu acho que tu faz é que tu junta todas as gerações e toda a galera de todo... Então assim, tu vai numa palestra tua, tu não vai ir sozinho, tu vai chamar o Pedro Soares, tu vai chamar não sei quem, tu vai chamar o novo, o velho, o antigo, o desconhecido, o conhecido. Falar, galera, é isso aqui. E aí tu falou um negócio que me marcou, que é o seguinte, que... Tu falou um negócio assim, cara, não, é isso aí, porque a gente tem que aprender a se comunicar com as gerações, né? Como é que eu furo essa bolha? Como é que a gente chega e não sei o que lá, não sei o que lá. Então, se a gente não tiver isso que tu tá falando, né? Eu acho que é uma coisa muito importante, assim, para as próximas gerações, pra gente manter vivo esse lance da tradição, mas como é que eu apresento para as pessoas novas, né? Mas eu queria que tu falasse um lance de operação mesmo, assim, como é que funciona um ponto? Como é que se comunica com toda essa galera cheia de operação, cheio de evento? E outra coisa é que, cara, o lance da agenda, né? Isso aí eu aprendi contigo, não te perguntei, mas eu vi que tu faz, que é muito punk, assim, que é, cara, toda semana tem alguma atração diferente pro cara sair da casa dele e ir no Rampel. Ir nos teus restaurantes. Então, sei lá, tem feijoada não sei aonde, tu tem a festa do alemão, tu tem a festa do Texas, tu tem a churrascada, tu tem a ferro e fogo, enfim. Como é que tu viu essa demanda e como é que funciona a operação? Como é que tu se comunica com essa galera, assim, na prática, assim? Tem 2 momentos, né. Se eu tivesse que multiplicar o mesmo produto, eu seria muito incompetente. Porque eu não conseguiria ter esse padrão. Uhum. Então, às vezes eu tô no Veríssimo, agora mudou a chefe. Aí eu estava no avião e escrevi para ela: "Eu quero uma bochecha assim, assim, assim". Uhum. Se eu tivesse 10 lojas seria um problema, porque eu ia ter que é o processo. Então cada loja, quando eu tô dentro dela, eu penso dentro da caixa. Então, quando eu tô no Veríssimo, eu penso Espanha, e Uhum. produtos que conversam com aquilo. Quando eu tô no Quintana, eu penso Sul. Quando eu tô no Brick, eu penso numa padoca com pegada italiana. Quando eu tô na Nápoles, eu tô pensando em pizza napolitana. Agora eu tô abrindo o Galo Velho, em São Paulo. O Galo Velho é um boteco que é ovo, milho e frango. E aí eu penso dentro daquela caixa. Só que aquilo vira gigante, cara, Uhum. de opções, Uhum. quando você pensa dentro da caixa. E o Rampel foi o que eu mais me dediquei nos últimos anos. Eu tô voltando para São Paulo, né. Aí quando eu faço Vista, que é a cozinha de altitude, que é onde o Vista é o meu primeiro projeto de vanguarda mesmo. Desculpa, eu Uhum. cagava de medo de fazer vanguarda. Eu achei sempre que eu era incompetente para entregar aquilo. Eu entregava num evento, mas eu não sabia que se podia entregar no dia a dia. Aí eu consegui montar um time num lugar único, tarará, que tem 7 mesas. Que é animal. Tem que visitar lá, não fui Será ainda, uma mas, honra cara, Incrível. recebê-los. Os meninos são incríveis. Eu tenho sim. hoje o melhor chefe do grupo lá, Uhum. que é o Jorge, que é um talento. E ele é bom porque ele também é músico. Ele Legal. tem uma outra formação, sabe? Aquilo força, Agrega, né? agrega. Então eu penso dentro da caixa. Então, e eu peço, e esse é o grande desafio, é fazer o time pensar dentro do produto, Dentro da identidade dentro de da cada lugar. de cada E que é lugar. o que a gente é aqui, não precisa olhar o que tá fazendo lá fora, Exato. vamos focar aqui Vamos no focar aqui, nosso. e não que é melhor ou pior, mas aí de Exato. dentro você começa, pô, a gente tá pensando ovo, frango e milho. Uhum. Meu, é desesperadora a quantidade de informação. E aí, claro, tu começa a trabalhar um prato, aí tu mexe, aí tem coisa que você só tem que reproduzir. Eu tenho que reproduzir o melhor frango a passarinho, eu não tenho que inventar o frango a passarinho. Uhum. Aí tu vai falar de coxinha, tem 200.000 tipos de coxinha, né, e a gente testou, 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 testou. Aí quando a receita chega em 50, 60%, como eu faço o processo criativo? Eu posso ter a ideia, Uhum. mas eu faço o time executar junto. Com Porque certeza. senão, ele vai dizer assim: "A receita é dele,
Uhum. Ele não tem pertencimento. Pertencimento. Não, e precisa Pertencimento, funcionar é, para a equipe, a gente pode exato, imaginar, mas a equipe exato. tem que, né, tem que É, funcionar e aí para tem uma eles. coisa assim, que eu chamo de gratidão e reconhecimento. São as pessoas que me ajudam na minha formação ao longo da vida. E eu tenho que fazer isso com os outros. Uhum. O que aconteceu com a música brasileira? O rock morre, Uhum. o MPB morre, o outro estilo morre. Por quê? Porque ele não puxa. Tem um estilo, tem Perfeito. 2 estilos musicais hoje, um mais que o outro, que faz isso o tempo todo. O sertanejo, sabe por que que sertanejo é forte? Que todo show de sertanejo, ele lança alguém, É ele dá verdade. luz pra alguém, Ele apadrinha alguém. ele apadrinha Aham. alguém, Uhum. sabe? Ele apadrinha alguém. O Perfeito. samba faz isso, não igual, mas faz. Uhum. Nós não fazemos na gastronomia, a gente não apadrinha. E aí, todo mundo aplaude os caras de peixes e frutos do mar do Brasil, mas tem que aplaudir Pedro Soares, cara. Uhum. É? O Brasil tem que saber quem é Pedro Soares. É? E aí você Com traz o cara. certeza. Ah, mas tu vai dar voz pra um cara e vai perder ele? Faz parte. E se ele não E entendeu, não é pra... faz parte. Ele Não é- não é pra mim. O reconhecimento não é pra ti, é pra Não, ele. É. né? O que vai entender é quando as pessoas perceberem, os outros profissionais, pô, quero trabalhar com esse cara, ele vai me deixar alguma coisa e vai levar embora alguma coisa. Perfeito. Então, só que agora, por exemplo, sabe pra que que a gente tem que dar voz? Pra Ao quem? meu ver, luz não é pros novos. Cara, tem cara incrível que um novo nem sabe. É verdade. Meu, aí tu fala com um menino de 18 anos, falei lá no Mesa Tendência com um menino de 18 anos. E ele queria era cozinhar no melhor do mundo. Mas ele é de Porto Alegre, tá fazendo a PUC, e ele não sabia que era Carlos Christensen. Não. Ele falou, não, os velhos. Ele não sabia que era Schambeck. E eu disse pra ele, cara, teu primeiro estágio, né? O teu primeiro estágio tem que ser lá no Marcelo Gonçalves. Sim. 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 Desculpa, sabe? Não, o cara tá olhando. Ah, não, porque eu tô com uma chefe Não, e, muito, cara, muito, com muita. isso eu falo. É. O cara vai pra Europa, vai passar lá, sei lá quanto tempo, 6 meses que seja, e não vai cozinhar, não vai aprender tanto, não vai se colar em alguém legal, e aí tu vai em qualquer estado do Brasil. Cara, Minas Gerais, Ah, tá louco. tu vai Vai aprender pro mais, norte em muito geral, mais. tu vai pro Nordeste, cara, Fortaleza, a quantidade de cara punk que tem lá, tu vai pro Rio Grande do Sul, tu vai pra Santa Catarina, tu vai pro Paraná. Cara, não interessa o estado, vai ter alguém que tu pertinho de ti que tu vai aprender pra caramba, assim. Muito mais. e a E re- esse cara tá precisando tá também. precisando também. Então eu acho que nesse momento, assim, a gente tem que fazer a política americana, os presidentes, eles têm um conselho, o ex-presidente, mesmo sendo de partido contrário. Então, quando um tem uma ideia, o que está atual, eu tô pensando em fazer isso, quer dizer, eu tentei em tal época fazer isso, foi assim, assim. A gente paga um preço muito alto pela curva de aprendizado. A gente fala que o sucesso, Uhum. ele vai deixando alguns rastros. E aí, tem que pensar o seguinte, alguém já fez algo parecido. Sim. É, com Alguém já certeza. sofreu com isso. Alguém teve essa dor. Num Perfeito. setor nosso, que só se conta as vitórias, né? Só as Não se vitórias, conta as é. derrotas. Então, pô, a gente precisa falar Uhum. do antigo. Não é o antigo, aquele cara tá lá. Aí você só fica. O menino disse: não, não, porque eu tô trabalhando com uma chefe de 26 anos que nem é daqui, que é incrível, sabe tudo. 26 anos. Legal. Mas, cara, saber tudo aos 26. Não Uhum. sabe tudo aos Eu, 80. pra mim, o que o Albert Adrià fala, né? Que todo dia ele acorda não sabendo nada. É. Cara, eu acordo todo dia não sabendo nada. Exato. Então, e se a gente voltar a dar luz para essa galera, eles têm o que falar. Tem o que Eles falar. têm o que falar. A gente tem que ter a paciência para ouvir. ouvi-los. Uhum. Uhum. Né? Sim. Para ouvi-los. E como é que é essa loucura na operação de tu falar... Quantos negócios hoje são? Atualmente, 7, considerando o Rampel com a Ferro e Fogo e o Anaterra dentro do Rampel. Tá. E como é que tu se comunica com esses 7 negócios? São células independentes. Então cada um tem um live lá. Cada um tem um cara de salão, um ser humano de salão e um ser humano de cozinha. Eu não Tá. tenho um live. Entendi. A gente, o que as grandes empresas estão fazendo nesse momento, E cortando as camadas intermediárias, sim. eu fiz sempre. Eu não tenho gerente E operacional. esses caras, eles falam contigo direto. Tu é Direto. o ponto de Direto. contato. Ponto de Então contato. tu fala diretamente, vamos dizer, com 14 pessoas. Sim. Porque aí
tem o escritório central, mas eu falo direto. Tá. A comunicação se torna mais rápida. Claro. Perfeito. Sem ruído de E a comunicação. e a Sim, tomada de Claro. decisão E tu sabe o que Muito que mais é. rápida. Sabe o muito que mais que é, né? rápido. E aí tu vê quem entrega, tu vê quem não Sim. entrega, tu vê quem tá com. Isso é uma coisa que eu já fiz sempre, assim. Quando eu vi agora esses dias, eu mandei um vídeo para a equipe inteira, que as grandes Não. multinacionais estão Sim. cortando as camadas Uma intermediárias. coisa que a gente fez a Ferro e Fogo lá, que eu achei muito legal que tu fazia, que era nos grupos, a galera, tu falar com a galera no grupo, só que tu fala em vídeo também, né? Tu agradece a galera, olha só, tô passando aqui pra agradecer todo mundo, fulano. Porque às vezes não dá tempo de tu parar e reunir todo Não. mundo, né? E tu consegue, e os líderes fazem isso também, então os líderes estavam lá, gravavam um vídeo, e a galera, é isso aí, não sei o que lá, melhorar tal coisa, porém. Tu tem que fazer, eu acho que é a maneira de ir construindo. Uhum. Como eu trato o Rampel, por exemplo, eu ainda estou tratando. O Vista, por exemplo, é a casa que eu digo, Jorge, vamos pensar tal sobremesa. Porque agora eu também estou exercitando um outro caminho, que é assim, eu não faço uma sobremesa nova no Vista. A minha sobremesa no Vista chama cacau. Minha sobremesa no Vista chama banana e a outra chama mel. E aí tu Só que consegue agora, mudar aí dentro agora eu estou disso. fazendo a versão 2.0 dessa sobremesa. Entendi. Perfeito. Em vez de ficar viajando, tu melhora aquilo que já está sendo aceito. Tu não precisa, Uhum. né? E é uma inovação, não é uma inovação, tu tá pensando dentro da caixa. Aí no Rampel, com a Na Terra, porque, nós vamos criar o primeiro território gastronômico do Brasil, os Campos de Cima da Serra, Uhum. tá? Isso aí tá batendo já faz tempo, né? Mas tu tem que ir batendo. Tem que ir Sim. O batendo. sim. território não é só dos Campos de Cima da Serra. A gente sai do Brasil e vai na Toscana, e vai em Bordeaux, É, vai no País é, Basco. Não, é. a gente vai ter que ter isso no Brasil. Tem Com que ter. A gente certeza. vai ter o território de Santarém, que está dentro, não é E com nomes nossos, né? nomes A galera nossos. quer ter nomes Então, a diferentes. Cozinha dos Campos de Cima da Serra é uma realidade, vai ter o primeiro festival ano que vem, e o Ana Terra cozinha esse território. Uhum. E cozinhar o território não é cozinha típica, é cozinhar os ingredientes que tem no território naquele momento. Muda tudo Muda a o tempo percepção. todo. Uhum. Agora, fazer o time entender que é a grama dele que é boa, é a Uhum. outra É mudança. outro sim. Né? Aham. E a outra loucura é assim, eu testo o modelo. Eu tenho o alemão do Rampel nos sábados. Testei 3 anos o alemão do Rampel. Mas eu sabia onde eu queria ir com ele. Então, pro ano que vem eu abro Floresta Negra. Floresta Negra foi o melhor restaurante de Porto Alegre de 67 a 92. História, né? E eu vou abrir o Floresta Negra, cozinha alemã. E aí, Incrível. nos 3 anos, eu testei o modelo, tá? Uhum. E ele errou na largada, porque ele fazia cozinha pro imigrante que chegou aqui, que só achava que era joelho de porco, chucrutes e Entendi. cuca. Entendi. E aí eu comecei a olhar e disse, mas não vai ter uma geração nova que vai comer isso. Sim, exato. Aí eu disse assim, e aí foi a primeira pergunta, por que a cozinha étnica tem que estar presa ao passado? Por que a cozinha étnica não pode estar trazendo algo Mas que é o que é- acontece lá hoje? É o que a galera fala, né? Isso. O colono alemão, ele tá na Alemanha de 80 ainda, de 70 ainda. É. né? Mas é nós que estamos subestimando ele. Não, mas eu estou falando, tu vai na Alemanha não é mais assim, Não é assim. entendeu? Não é, Mas Não aí é. o que acontece? Quando a gente introduziu os peixes curados, Uhum. o que é isso? É. Então, É. eu acho que esse é a grande ponte. Então eu fiquei 3 anos testando o modelo. Então eu vou abrir um restaurante alemão. Uhum. Aí eu vou começar a testar o modelo do gringo. Uhum. Que daqui 3 anos eu vou abrir o italiano. Uhum. Então, eu tenho, graças a Deus, tenho até a possibilidade de errar, acertar, olhando pro comportamento do cliente, Foda. Que legal. né? Não, e E o cara ele não para, né? Tá abrindo Não, um não restaurante para, atrás do não outro. para. Eu já Não, tô não, aqui. esse vai longe. Chefe, tá muito bom o Muito papo bom. aqui, Estão me cara. cobrando aqui, infelizmente, eu tenho que ser a vilã Não, dessa primeiro eu queria podcast. agradecer, cara, tu é um cara que é um dos meus mentores aí, eu Que acho isso. que sempre, assim, quando eu iniciei, tu já era o cara e etc. É um cara que eu admiro muito como comunicador, como showman, como vendedor, como cozinheiro, como gestor, como líder, como tudo, inspiração pra todo mundo. E, cara, primeiro te agradecer e eu queria que tu deixasse um recado aí pra galera, talvez. A gente já falou vários recados aqui, mas assim, falando sobre, cara, quais habilidades tu acha que são importantes fora saber cozinhar, né? A gente falou todo esse tempo aqui, cara, a gente não falou de comida, literalmente, né? A gente falou de outras coisas. Outras coisas. Mas o que tu acharia Cita, importante, sei lá, assim? um ranking de 3 habilidades importantes. Eu acho que a gente tem que ser um ser social. Ele tem que sociabilizar. Não é sobre comida, né? Então não é só fazer uma comida incrível, né?
ele sociabilizar. O segundo ponto é não se sabotar. Uhum. O que é não se sabotar? Não existe atalho. Na gastronomia não existe atalho. Ele corta o caminho e aí tu tem um cara que tá cozinhando contigo, Ricardo, há 3, 4 anos. Aí tu diz pra ele assim, vai estudar. Aí o cara diz, não, mas esse curso Uhum. não tá à minha altura. Uhum. Eu disse, mas Uhum. qual curso vai estar à altura? O cara tá lá, ele saiu do ensino médio, ele entrou numa cozinha, Uhum. ele tá indo bem, Uhum. ele acha que ele é, mas ele não entendeu que tem alguém que tá dizendo assim, né? O Tucassi diz isso, né? Eu tenho 18, 26, mas como você tem isso? Não, porque meus chefes são muito bons. Então eles cozinham melhor do que você. Sim, no dia a dia sim, mas quem viaja o mundo para trazer tudo sou eu. Uhum. Então, o olhar de fora, mas assim, não se sabote, não pegue atalho, vá aprender. Porque senão você vira um crooner péssimo Uhum. que desafina. Né? Eu acho que esse seria o segundo ponto. E na década de 90, tinha uma coisa chamada modelagem, que o profissional jovem ia trabalhar com alguém que era referência. Modelagem. Modelagem. Então, cara, foi um livro, Virando a Própria Mesa, que falava disso. Vá trabalhar com referências. E ir trabalhar com referência não é o cara ficar 15 dias no estágio, aprendeu a receita, acho que entendeu tudo. Não entendeu nada. Então, pega a referência. Pô, é padaria? Vou trabalhar com vários padeiros. Como é que é o negócio? Como Como é é o que são as negócio? pessoas? Como é que é a organização? Como é- Realmente Sabe? aprender a fundo, né? fundo, Entrar naquela. Organização de mise en place, vá estagiar ou trabalhar em restaurante japa. Uhum. Vai aprender a ter precisão de corte. Então, é é estudar, não dá. Não dá. Então, eu acho que esse faz modelagem. Uhum. Vai Uhum. ficar, sabe? Vai ser O estagiário. sucesso deixa rastros, né? Porque É. o que é mais. O que me deixa feliz na ECOA? Uhum. Pô, quem dera, lá em 90 tivesse ECOA para me Uhum. basear. Uhum. Tá? É isso. Sim. Quem dera tivesse. Seria um caminho pra Um tu criar a tua caminho própria andado. realidade. Pelo né? amor de Deus, né? Não sei o que eu seria, Uhum. né? Mas tem o caminho hoje, tem a alternativa hoje, tem a possibilidade de capacitar. E o cara acha que ele já chegou lá. Que ele já, né? já tá sabendo. E por que eu digo isso? Só para encerrar. Sabe quantos anos levou pro Josimar Melo me entrevistar? Quantos? 30 anos. Nossa. Olha só. 30 anos. E ele fez 4 programas comigo no Sabor e Arte. E eu fiz os 4 programas no fogo, cozinhando os 4 chefes franceses que ele mais adorava. Ele não acreditava quando eu botava a receita no fogo. Ele não sabia quem eu era. Não. Mas eu tive uma chance de estar na frente dele. Então leva tempo. É que o cara olha pro Instagram, o cara olha para não sei o quê. Quer Ei, cortar caminho, quer né? cortar Só que é caminho. atalho, isso. né? Chefe, Pô, muito obrigado. obrigada. Que Tamo honra. junto, que Obrigado. honra demais. Prazer. Obrigado, Vai obrigado. episódio. Vamos ter que puxar uma parte 2, Vamos né? ter que puxar a parte próxima. 2. Comenta aí quem quer a parte 2 do Marcos Live. Obrigadão, hein, Muito chefão. obrigada, foi um Feito. prazer. Tamo junto. Valeu.